O som que precede a queda não é um grito, é o silêncio. Um silêncio súbito e absoluto que engole o mundo. O vento para, os seus próprios pensamentos se apagam e por uma fração de segundo você flutua. Foi nesse silêncio, suspenso entre o céu e a terra na crista do vulcão Rinjani, que a minha vida se partiu em duas, o antes e o depois. A Indonésia me chamava havia anos. Não a Indonésia das praias de Bali e dos resorts de luxo, mas a Indonésia dos mapas amassados, dos cheiros de cravo e fumaça, das ilhas que a maioria dos turistas sequer sabia nomear. Eu queria o suor, a poeira, a verdade crua de um lugar que ainda pulsava com uma energia antiga. E no coração desse meu desejo, como um rei adormecido, estava o Rinjani, na ilha de Lombok. Um gigante de mais de 3.700 metros, com um lago azul turquesa aninhado em sua cratera e um vulcão menor, ativo, expelindo fumaça no centro de tudo. Não era só uma montanha para ser escalada, era uma divindade para ser reverenciada. Era um teste, e eu, na minha arrogância de viajante que se achava experiente, estava faminto por esse teste. A viagem de Bali para Lombok foi a primeira peneira. A balsa lenta, abarrotada de caminhões, galinhas em caixotes e famílias inteiras dividindo um único cacho de bananas, já me colocava no ritmo certo. O ar salgado e denso, o barulho constante dos motores e das conversas em barraça, tudo aquilo era um filtro. O turismo de chinelo e cerveja ficava para trás. Ao desembarcar em Lembar, o impacto foi imediato. O ar era mais espesso, mais rural. O cheiro de terra molhada e de kretek, o cigarro de cravo local, dominava tudo. Aluguei uma moto velha, cujos freios pareciam mais uma sugestão do que um comando, e rumei para o norte, para a vila de Senaro, um dos portões de entrada para o Parque Nacional do Rinjani. A estrada era uma colcha de retalhos de asfalto e buracos, serpenteando por arrozais de um verde tão intenso que doía nos olhos. Crianças acenavam e gritavam "Mister, Mister", correndo ao lado da moto. Mesquitas com seus domas brilhantes pontuavam a paisagem, e o chamado para a oração ecoava pelos vales, uma melodia hipnótica e constante que se tornou a trilha sonora da minha chegada. Em Senaro, a presença do vulcão era esmagadora. Ele não aparecia o tempo todo. Na maior parte do dia, escondia-se atrás de um véu de nuvens, como um gigante tímido. Mas você o sentia. Sentia na inclinação das ruas, no ar mais rarefeito, na maneira como os locais olhavam para cima, com uma mistura de respeito e familiaridade. Fiquei numa guest house simples, um quarto de madeira com um ventilador barulhento e uma varanda que, nos momentos de sorte, oferecia uma visão clara do meu objetivo. Passei 2 dias ali, aclimatando-me, comendo nasi goreng em pequenas barracas de rua e conversando com guias e outros viajantes. A maioria se juntava em grandes grupos, com carregadores levando tendas, comida e água. Era a maneira sensata, a maneira segura. Mas algo em mim resistia a isso. Eu não queria uma experiência mediada, não queria a conversa fiada de outros turistas me distraindo da montanha. Eu queria um diálogo direto com o gigante. Queria sentir o peso da minha própria mochila, a responsabilidade por cada passo, a solidão que aguça os sentidos. Foi a primeira de uma série de decisões estúpidas, motivadas por um orgulho que eu confundia com espírito de aventura. Consegui um mapa detalhado, comprei suprimentos, barras de proteína, nozes, um purificador de água e mais água do que eu achava que conseguiria carregar. E comuniquei meu plano ao dono da guest house, um senhor amável chamado Pakmed. Ele franziu a testa, os vincos em seu rosto se aprofundando. Sozinho? Rinjani não gosta de gente sozinha, meu amigo. Ele é grande, tem muitos espíritos, é melhor com um guia. Eu sorri, agradeci o conselho e o ignorei. Eu vou devagar, Pakmed. Respeito a montanha. Ele balançou a cabeça lentamente. A montanha decide se respeita você. Na manhã da partida, o ar estava frio e úmido. Uma névoa baixa abraçava a vila. Entrei na trilha antes do amanhecer, com a luz da minha lanterna de cabeça dançando sobre as raízes e pedras.
A primeira parte da jornada era uma imersão na selva tropical. Os sons eram ensurdecedores, o zumbido de insetos, o chamado de pássaros invisíveis, o farfalhar de folhas denunciando a presença de macacos. O calor subia com o sol e logo eu estava encharcado de suor, o ar pesado e difícil de respirar. A mochila, que parecia razoável na vila, agora pesava como se estivesse cheia de pedras. Cada passo era uma vitória contra a gravidade e a umidade. A trilha subia implacavelmente. Horas se passaram e a paisagem começou a mudar. A selva densa deu lugar a uma floresta mais aberta e depois a arbustos mais baixos. Eu já estava acima das nuvens que cobriam o vale. Olhar para baixo era como olhar para um oceano branco e fofo. O silêncio começou a se instalar, quebrado apenas pelo vento e pelo som da minha própria respiração ofegante. A solidão que eu tanto buscara agora era real, palpável e era magnífica. Eu me sentia como o último homem na Terra, um explorador num mundo recém-criado. Passei a primeira noite num dos postos de acampamento designados, embora não houvesse mais ninguém lá. Montei minha pequena tenda, cozinhei um macarrão instantâneo e assisti ao pôr do sol mais espetacular da minha vida. O céu se incendiou em tons de laranja, rosa e roxo, e as nuvens abaixo de mim pareciam um mar de fogo. O cume do Rinjani, agora livre de seu véu, se recortava contra o crepúsculo, escuro e imponente. O medo e a exaustão se dissolveram numa sensação de êxtase puro. Era por isso que eu estava ali. Era essa a comunhão que eu buscava. O segundo dia foi ainda mais brutal. A trilha se tornou um caminho de cinzas vulcânicas e pedras soltas. Cada passo para cima era seguido por meio passo de escorregamento para baixo. O sol era impiedoso e não havia sombra em lugar algum. A água começou a se tornar uma preocupação. Eu bebia mais do que planejara, e a próxima fonte de água ainda estava a horas de distância. Minhas pernas queimavam, meus pulmões ardiam. A euforia do dia anterior deu lugar a uma determinação obstinada. Eu conversava comigo mesmo, me xingava, me encorajava. A montanha estava me testando e eu não iria falhar. No final da tarde, cheguei à borda da cratera principal. E ali, todo o cansaço, toda a dor desapareceu. A visão era divina em todos os sentidos da palavra. Um abismo colossal se abria aos meus pés. Lá embaixo, o lago Segara-Anak, de um azul impossível, brilhava sob o sol. E no meio do lago, o cone do Monte Barujari soltava uma pluma preguiçosa de fumaça branca. Era uma paisagem de outro mundo, primordial, um vislumbre da terra em sua infância. Eu me sentei na beirada, com as pernas balançando sobre o nada, e chorei. Não de tristeza, mas de uma emoção tão avassaladora que não tinha nome. Era uma mistura de gratidão, humildade e triunfo. Meu plano era acampar ali na borda e, na madrugada seguinte, atacar o cume final para ver o nascer do sol. A trilha para o cume era notoriamente difícil, conhecida como a Escalada do Desespero. Mas depois daquela visão, eu me sentia invencível. E foi aí que o gigante decidiu me ensinar uma lição. Eu estava procurando um local mais abrigado do vento para montar a tenda. Afastei-me um pouco da trilha principal, caminhando sobre um cume secundário que parecia oferecer uma vista ainda mais privilegiada. O chão era uma mistura de rocha e terra compactada. Eu estava exausto, desidratado e enebriado pela beleza. Desatento. Foi um único passo em falso. Um passo sobre uma parte do terreno que parecia sólida, mas que era apenas uma fina crosta de terra sobre o vazio. Primeiro veio o som, um estalo seco, como um galho quebrando. Depois, a sensação de que o chão não estava mais lá. Meu estômago subiu até a garganta. O mundo inclinou, meu cérebro gritou, mas minha boca não emitiu som. Tentei me agarrar a alguma coisa, mas minhas mãos só encontraram ar e cascalho que se desfazia. E então, o silêncio. Aquele silêncio absoluto, aterrorizante que eu mencionei. O momento em que a gravidade te reclama e não há nada que você possa fazer a não ser se entregar. A queda não foi uma descida limpa, foi uma série de impactos violentos, brutais. Meu corpo foi jogado contra a parede de rocha como uma boneca de pano. Senti o choque no meu ombro, o raspar das pedras na minha pele, a torção antinatural do meu tornozelo.
Vi flashes de céu azul, rocha escura, o verde da minha própria jaqueta, tudo numa confusão caótica e dolorosa. A mochila, que fora minha cruz, agora agia como um escudo bizarro, amortecendo alguns dos piores golpes nas minhas costas. O barulho voltou, uma cacofonia de pedras rolando, do meu próprio ar sendo expulso dos pulmões e, finalmente, de um baque surdo e final, quando meu corpo parou de rolar numa pequena saliência de terra e arbustos, numa ravina íngreme e escondida. E então, o silêncio retornou. Aquele silêncio absoluto, aterrorizante que eu mencionei. O momento em que a gravidade te reclama e não há nada que você possa fazer a não ser se entregar. A queda não foi uma descida limpa, foi uma série de impactos violentos, brutais. Meu corpo foi jogado contra a parede de rocha como uma boneca de pano. Senti o choque no meu ombro, o raspar das pedras na minha pele, a torção antinatural do meu tornozelo. Vi flashes de céu azul, rocha escura, o verde da minha própria jaqueta, tudo numa confusão caótica e dolorosa. A mochila, que fora minha cruz, agora agia como um escudo bizarro, amortecendo alguns dos piores golpes nas minhas costas. O barulho voltou, uma cacofonia de pedras rolando, do meu próprio ar sendo expulso dos pulmões e, finalmente, de um baque surdo e final, quando meu corpo parou de rolar numa pequena saliência de terra e arbustos, numa ravina íngreme e escondida. E então, o silêncio retornou. Mas desta vez era um silêncio diferente. Não era o silêncio da queda, mas o silêncio da consequência. Um silêncio pesado, preenchido apenas pelo zumbido nos meus ouvidos e pela batida frenética do meu coração. Eu estava vivo. Essa foi a primeira constatação. A segunda, que veio uma fração de segundo depois, foi a dor. Uma dor lancinante, aguda, que irradiava da minha perna esquerda. Eu não precisava olhar para saber. Estava quebrada. O osso, de alguma forma, parecia estar no lugar errado. Qualquer movimento, por menor que fosse, enviava ondas de náusea e agonia pelo meu corpo. Meu ombro doía, minha cabeça latejava e eu sentia o calor do sangue escorrendo de múltiplos cortes nos braços e no rosto. O pânico chegou como uma onda de gelo, frio e paralisante. Eu estava sozinho, ferido, numa ravina, fora da vista de qualquer trilha. Ninguém sabia exatamente onde eu estava. Pak-Mad sabia que eu tinha subido, mas quando começariam a se preocupar? Em 2, talvez 3 dias. Eu não tinha comida nem água para 3 dias. Minha garrafa de água, que estava no bolso lateral da mochila, havia se perdido na queda. "Socorro!" eu gritei. A palavra saiu como um grasnido rouco, patético. O som foi engolido pelas paredes de rocha da ravina. Nenhuma resposta, nenhum eco, apenas o assobio do vento, muito acima de mim. Gritei de novo e de novo, até minha garganta arder e a futilidade do ato me esmagar. Ninguém iria me ouvir. O sol começou a se pôr. As cores que na noite anterior me trouxeram êxtase, agora eram prenúncios de terror. A escuridão que se aproximava não era apenas a ausência de luz, era a presença de algo primitivo e ameaçador. O frio começou a se instalar, um frio cortante que penetrava nos ossos. Tentei me arrastar para perto da minha mochila, que havia pousado a poucos metros de mim. Cada centímetro era uma tortura. A dor na perna era tão intensa que me fazia ver estrelas. Finalmente, consegui alcançá-la. Meus dedos, trêmulos e ensanguentados, procuraram o zíper. Encontrei meu saco de dormir. Com um esforço hercúleo, consegui me envolver nele, tremendo incontrolavelmente de frio, dor e medo. A primeira noite foi um inferno lúcido. Eu não dormi. A dor era uma companheira constante, uma presença física ao meu lado. A escuridão era total e minha imaginação preenchia o vazio com todos os horrores possíveis. Os sons da montanha, que antes me pareciam fascinantes, agora eram ameaçadores. Cada farfalhar era um animal se aproximando. Cada pedra que rolava era a ravina desmoronando sobre mim.
Eu pensava na minha família, nos meus amigos, pensava em todas as coisas que eu não havia dito, em todos os abraços que eu não havia dado. A arrogância que me levou até ali havia se evaporado, deixando para trás um medo infantil e uma solidão esmagadora. Eu estava chorando, mas as lágrimas congelavam no meu rosto. Quando os primeiros raios de sol tocaram a borda da ravina, trazendo uma luz acinzentada para minha prisão, eu senti um pingo de alívio. Eu sobrevivera à noite. Mas com a luz veio a clareza da minha situação. Eu estava numa fenda estreita, com paredes quase verticais de ambos os lados. Acima, um pedaço de céu azul. Abaixo, a ravina continuava a descer abruptamente. Eu estava preso numa prateleira no meio do nada. A sede. A sede se tornou o meu único pensamento, o meu único motor. Minha boca estava seca como lixa, minha língua parecia inchada. Eu sabia que sem água, a minha resistência seria contada em horas, não em dias. Eu vasculhei minha mochila desesperadamente. Encontrei uma maçã. Nunca uma maçã me pareceu tão divina. Eu a comi lentamente, cada mordida uma explosão de umidade e sabor. Mas não era o suficiente. Precisava de água. E então eu ouvi um som quase imperceptível sob o barulho do vento. Um gotejar. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Lá estava de novo. Gotejamento. Vindo de algum lugar mais abaixo na ravina. A esperança é uma coisa cruel e poderosa. Ela me deu uma força que eu não sabia que possuía. A dor na minha perna ainda era excruciante, mas a promessa de água era mais forte. Começou o meu calvário. Usando os braços e a perna boa, comecei a me arrastar, a descer pela ravina. Cada movimento era um cálculo de risco. Uma pedra solta poderia significar outra queda, desta vez, talvez a última. Eu rasgava a pele das minhas mãos nas rochas afiadas. Minha perna quebrada batia contra as pedras, e eu tinha que morder meu lábio para não gritar e desmaiar. O som do gotejamento se tornou meu mantra, minha única direção. Levou horas, horas que pareceram uma eternidade. Finalmente, eu vi. Numa reentrância da parede de rocha, coberta de musgo, a água escorria lentamente, formando uma pequena poça, não maior que a palma da minha mão. Água, limpa, fria, pura. Eu me arrastei até ela e colei meus lábios na rocha molhada, bebendo como um animal. Foi o momento mais primário e mais sagrado da minha vida. A água não apenas matou a minha sede física. Ela lavou a minha alma, limpou o pânico e me deu um vislumbre de que talvez, apenas talvez, eu pudesse lutar. Enchi a única garrafa pequena que restava na minha mochila e me arrastei de volta para minha saliência, que agora eu chamava de casa. O esforço me deixou completamente exausto. O segundo dia se foi. O terceiro dia trouxe um novo inimigo, a fome. Eu tinha algumas barras de cereal e um saco de nozes. Comecei a racioná-los em porções minúsculas. 1/4 de barra pela manhã, algumas nozes à tarde. A fome era uma dor surda, constante, que roía meu estômago e me deixava fraco, tonto. Mas o pior inimigo era a minha própria mente. A solidão absoluta começou a operar de maneiras estranhas. Eu comecei a conversar em voz alta. Comigo mesmo, com a montanha. Pedia desculpas ao Rinjani por minha arrogância. Prometia que, se eu saísse dali, eu seria uma pessoa diferente. Eu comecei a ter alucinações. Via rostos nas rochas, ouvia trechos de músicas que não tocavam em lugar nenhum. As memórias vinham em ondas, vívidas e intensas. O rosto da minha mãe, o riso da minha irmã, o cheiro do café da manhã de domingo. Essas memórias eram ao mesmo tempo um consolo e uma tortura. O tempo perdeu o sentido. Dia e noite se fundiam numa névoa de dor, frio, sede e fome. Eu criei uma rotina. Acordava com o sol. Verificava meus ferimentos. Comia minha porção miserável de comida. Me arrastava até a fonte de água, bebia, enchia minha garrafa e voltava.
O resto do tempo eu ficava deitado, conservando energia, olhando para o pedaço de céu acima de mim, rastreando o movimento lento do sol e das nuvens. Eu via a águia circulando muito alto e as invejava por sua liberdade. No que eu acreditava ser o quarto dia, a desesperança começou a se instalar de verdade. Minha comida estava quase no fim. Meu corpo estava um farrapo. A dor na perna era uma febre constante. Eu comecei a pensar que aquele seria o meu túmulo. E, estranhamente, uma calma me invadiu, uma aceitação. Eu não estava desistindo, mas estava parando de lutar contra o inevitável. Se eu ia morrer ali, que fosse em paz. Olhei para as paredes da ravina, para o musgo que crescia nas fendas, para os pequenos insetos que caminhavam sobre as pedras. Eu não estava sozinho. Eu era parte daquele lugar. Meu corpo alimentaria aquela terra, e de alguma forma isso parecia certo. Fechei os olhos e me preparei para o fim, sentindo uma estranha serenidade. Não sei quanto tempo fiquei assim. Talvez horas, talvez minutos. O que me despertou foi um som que não pertencia àquele lugar. Não era o vento, não era uma pedra caindo, não era um animal. Era uma voz. Meus olhos se abriram num estalo, meu coração disparou. Era uma alucinação? Eu já tinha ouvido vozes antes. Fiquei em silêncio, sem ousar respirar. E então, de novo, mais claro desta vez, uma voz humana gritando um nome. Não o meu nome, apenas um chamado, ecoando ao longe. A adrenalina inundou meu corpo, varrendo a fraqueza, a dor, a resignação. Era real, haviam pessoas lá em cima, pessoas na trilha. "Socorro!" eu gritei, com toda a força que meus pulmões conseguiram reunir. A palavra rasgou minha garganta. "Aqui, estou aqui embaixo." Esperei, o coração martelando contra as minhas costelas. Silêncio. Meu Deus, eles não me ouviram. O vento deve ter levado minha voz. O desespero voltou, mais forte do que nunca. Não, eu não podia desistir agora. Lembrei-me do apito de emergência que estava preso na alça da minha mochila. Meus dedos, rígidos e doloridos, lutaram para alcançá-lo. Levei o apito aos lábios rachados e soprei. O som agudo, estridente, cortou o ar. Soprei de novo e de novo, em sequências de 3, o sinal universal de socorro. E então, a resposta. Um apito de volta. Eu não conseguia acreditar. Chorei, ri, gritei, tudo ao mesmo tempo. Eles me ouviram, eles sabiam que eu estava ali. Soprei o apito de novo para guiar o som. Minutos depois, que pareceram uma vida inteira, uma cabeça apareceu na borda da ravina, um pontinho contra o céu azul. E depois, outra. "Olá!" "Você está bem?" a voz gritou, em inglês com um forte sotaque indonésio. "Estou vivo!" eu gritei de volta, a voz embargada pelas lágrimas. "Minha perna está quebrada!" Eles desapareceram por um momento e o pânico voltou a me assaltar. Teriam ido embora? Mas então a cabeça retornou. E eu vi quem era. Era Pak Made, o dono da guest house. Ao lado dele, outros 2 homens. Pak Made me reconheceu. Mesmo de longe, vi a expressão de choque e alívio em seu rosto. Ele foi a primeira pessoa a se preocupar. Ele organizou a busca quando eu não retornei na data prevista. Ele salvou a minha vida. O resgate foi uma operação complexa e dolorosa. Eles não podiam descer até mim sem equipamento adequado. Tiveram que voltar para a base, chamar uma equipe de resgate oficial. Horas se passaram. Mas desta vez, a espera não foi de desespero, mas de esperança. Eu sabia que a ajuda estava a caminho. Eles deixaram um dos homens vigiando a borda e de vez em quando ele gritava para mim, só para eu saber que não estava mais sozinho. Quando a equipe de resgate chegou, com cordas e uma maca, o sol já estava se pondo novamente. Descer até mim foi um feito de habilidade e coragem. O primeiro rosto que vi de perto foi o de um jovem socorrista. Ele me deu água, colocou uma tala improvisada na minha perna e me deu um sorriso que valeu mais do que qualquer palavra. "Você é forte", ele disse. A subida foi uma agonia. Amarrado na maca, cada balanço, cada solavanco era uma nova onda de dor. Mas era uma dor com propósito. Era a dor da salvação.
Eu olhava para os rostos dos homens que me carregavam, seus músculos tensos, os suores correndo por suas testas, estranhos que arriscavam suas vidas para salvar a minha. Eu nunca havia sentido uma gratidão tão profunda. A jornada de volta pela montanha, na escuridão, foi um borrão. Lembro-me de luzes de lanternas dançando, de vozes calmas me tranquilizando em Barraza, do céu estrelado acima de mim. Quando finalmente chegamos à base da trilha, uma pequena multidão estava esperando. Outros guias, moradores locais, viajantes. Fui recebido com um silêncio respeitoso e depois com aplausos. Fui colocado numa ambulância velha e levado para o hospital em Matarão. Passei semanas em Lombok. Primeiro no hospital, com uma cirurgia no tornozelo e tratamento para desidratação e infecções. Depois, me recuperando na guest house de Pakmade, que se recusou a aceitar qualquer dinheiro. Sua família cuidou de mim como se eu fosse um deles. Sua esposa me trazia sopas e chás de ervas. Seus filhos sentavam na minha varanda e praticavam seu inglês comigo. Eu tinha ido ao Renjani em busca de aventura e solidão, em busca de um teste para provar a minha força. E eu encontrei tudo isso, mas não da maneira que esperava. A montanha não me deu o que eu queria, ela me deu o que eu precisava. Ela me despojou de toda a minha arrogância, do meu orgulho, da minha autossuficiência. Ela me quebrou, literalmente, para me reconstruir. A verdadeira superação não foi sobreviver na ravina. Foi aprender a aceitar a ajuda, a vulnerabilidade. Foi entender que a força não está na capacidade de fazer tudo sozinho, mas na coragem de admitir que precisamos uns dos outros. Foi descobrir a beleza não apenas no cume de uma montanha, mas no sorriso de um estranho, na gentileza de uma família, na solidariedade de uma comunidade. Eu voltei da Indonésia com uma perna cheia de parafusos de titânio e cicatrizes que contam uma história. Mas a verdadeira mudança foi interna. Aquele silêncio que precedeu a queda nunca me abandonou completamente. Ele é um lembrete constante da fragilidade da vida e da linha tênue que separa a ordem do caos. Mas agora, quando o ouço na minha memória, ele não é mais um som de terror. É um som de renascimento. O som do momento em que eu parei de escalar uma montanha e comecei a entender o que significa, de verdade, estar vivo.